Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do déficit do governo neste ano de 2024, tá? É muito importante notar que essas notícias aqui não têm a ver com o pacote de corte de gastos que o Haddad prometeu. O pacote de corte de gastos ainda não foi anunciado. O corte de gastos que eles pretendem fazer é a partir de 2025, né? Porque também eles não vão conseguir déficit zero ano que vem, né? A boa notícia é que meu pinto está devidamente preservado. O governo já prevê a essa altura 28,7 bilhões de déficit em 2024. Então, como eu havia falado, não vai ter déficit zero em 2024. O governo errou e errou por muito nessa conta no final das contas. Mas a situação é muito pior a partir de 2025, porque essa é a característica do gasto do governo Lula que a gente vai ver aqui. Não é só o que ele está gastando neste momento, é o que ele está prometendo gastar no futuro, que é o pior de tudo. No final das contas, a gente vai ver aqui ó, que existe um aviso do Instituto de Finanças aqui, avisando que essas medidas do governo Lula vão custar 3 trilhões ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, a gente está falando aqui de medidas que já foram tomadas, que já era, esse dinheiro já foi. E lembra que o Lula quer gastar mais, né? O Lula não quer cortar nada, quer continuar gastando. Ou seja, é uma catástrofe completa esse governo do Lula, né? Essas notícias foram sugeridas por anarcossocialista, churrasco de picanha no seu toba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo anunciou o bloqueio de mais 6 bilhões no orçamento e está prevendo um déficit de 28,7 bilhões em 2024, né? É um déficit, não tem jeito, não é déficit zero isso daqui. Vai haver um déficit de fato no orçamento brasileiro esse ano, embora o governo vai chamar isso de déficit zero. Por quê? Porque ele vai dizer que está dentro da chamada margem de erro de 0,5% do PIB, né? Isso daria 0,5% do PIB, daria 28,8 bilhões. Então, repara como é que o governo Lula, assim, a margem de erro já virou o limite, eles não querem nem saber. Eles querem gastar o máximo possível e coisa e tal. E ainda tem uma jogada muito arriscada que eles estão fazendo aqui, que, embora esteja anunciado aqui que o governo bloqueia mais 6 bilhões do orçamento, na verdade, a notícia aqui deveria ser: governo libera mais gastos. Por quê? Porque havia um valor total de 7,7 bilhões que estava contingenciado, o governo tirou do contingenciamento e bloqueou uma parte. Então lembra, são duas medidas que o governo tem para evitar gastos e para cumprir o déficit público num orçamento que já está correndo, como é o caso do ano de 2024. Né? Ele pode contingenciar ou pode bloquear. Na prática, é a mesma coisa, é proibir o Estado de gastar algo que já estava previsto que ele gastasse. Então, aquele órgão público, aquele ministério, aquela autarquia, aquela entidade pública já tinha no orçamento o direito de gastar X bilhões de reais e o governo bloqueou aquilo, não pode gastar isso aí. Tanto contingenciamento quanto bloqueio significa a mesma coisa. A diferença é, o contingenciamento é mais rápido de desfazer. Se o governo quiser desfazer, ele desfaz o contingenciamento muito mais fácil do que ele desfaz o bloqueio. Então, lá atrás, o governo Lula bloqueou uma parte do orçamento e contingenciou uma outra parte, né? Agora, ele descontingenciou uma parte grande e bloqueou uma outra parte menor dessa parte que foi descontingenciada. Então, na verdade, ele melhorou a situação, ou seja, ele gastou mais dinheiro, ele autorizou mais coisa a ser gasta no final das contas, né? O governo reverteu cerca de 3,8 bilhões de gastos contingenciados. Então, no final das contas, liberou gasto para ser gastado esse ano, né? No final das contas, o problema que o pessoal está colocando é o seguinte: o Lula, existe um motivo pelo qual há uma margem de erro, né? Esse 0,5% a mais ou a menos do déficit, existe uma margem de erro, por quê? Porque todo orçamento depende da execução, né? Pode acontecer do dinheiro estar disponível, mas a licitação não ficou pronta a tempo, o pagamento não conseguiu sair, enfim, por algum motivo o Ministério não consegue cumprir aquela despesa no ano, né? E aí, como você tem uma incerteza sobre o que vai ser efetivamente gasto, o governo tem essa margem de erro aí no orçamento. Só que o que o governo Lula está fazendo? Está botando o planejamento já no limite da margem de erro, você já está botando o planejamento no máximo possível, contando que os ministérios não vão conseguir gastar até o final do ano, né? Eles estão colocando aqui, ó, eles apontam que o governo está contando com o chamado
empossamento de gastos do orçamento, quando os ministérios não conseguem executar as despesas até o término do ano, né? Ou seja, está chegando no final do ano agora, tem um pouco mais de um mês para o final do ano, né? E aí, ou seja, de repente não dá tempo de gastar, né? Gastar dinheiro pode parecer uma coisa fácil, é fácil para gente que é civil, mas quando é muito dinheiro e tem um processo burocrático por trás de licitação e coisa e tal, muitas vezes não se consegue gastar até o final do ano. Só que, é o que eu falo para vocês, isso é uma coisa arriscada pra caramba, né? Todo ministério sabe que tem que gastar o máximo do orçamento designado para ele. Isso é uma das grandes medidas contraproducentes que você tem no planejamento central. O planejamento central, ele funciona com base em demandas, né? Quem chora mais recebe mais. Eu já contei esse caso aqui várias vezes de um exemplo da escola A e da escola B. Então, a escola A e a escola B receberam o mesmo orçamento para formar o mesmo número de alunos ao longo do ano de, digamos, 2024. A escola A fez um ótimo trabalho, teve aula, teve todos os professores contratados, os alunos aprenderam e coisa e tal. Beleza, gastou o orçamento inteiro, mas fez tudo certinho. A escola B torrou o orçamento inteiro, mas fez uma administração terrível, não faltou professor, teve aluno que não teve aula, não teve laboratório de não sei o que lá, porque não teve coisa comprada, faltou luz na escola, uma administração péssima. Chega no final do ano, os alunos não aprenderam nada, enfim. Chega no final do ano, vamos discutir o orçamento do ano que vem. Quem que você acha que vai ter o orçamento aumentado? A escola A, que fez tudo direitinho, vai virar para o chefe deles lá do Ministério do MEC, vai falar, olha só, eu fiz tudo direitinho aqui, eu quero aumentar meu orçamento para eu poder fazer mais coisas melhores, né? E o MEC vai falar, não, você já está fazendo tudo bem, o dinheiro deu para você, pronto, o seu orçamento vai ser esse mesmo, você é punido mantendo o seu orçamento. A escola B, que teve um monte de problema, que teve um monte de falta de professor, um monte de coisa, vai virar para o Ministério da Educação e falar, olha só, a minha situação é caótica, eu preciso contratar mais professores, preciso mais isso, preciso mais aquilo. O Ministério da Educação vai falar, então, realmente preciso aumentar o orçamento dessa escola. Ou seja, acaba que esse tipo de orçamento premia a ineficiência. E uma outra coisa que acontece também, muito ruim no orçamento, é o seguinte, se você não gastar o seu orçamento, ano que vem o seu orçamento vai ser menor, né? Imagina o mesmo caso, escola A e escola B, né? A escola A fez tudo o que precisava e nem gastou o orçamento todo, devolveu o orçamento, falou, olha só, não, daqui eu gastei menos 5 bilhões do que precisava aqui, toma de volta, é bom que o Ministério use em outros lugares e coisa e tal. Deveria ser uma coisa ótima, né? A escola devia ser premiada com isso, com um orçamento maior no ano que vem. Não, é exatamente o contrário, o orçamento diminui, né? Você não precisou de tudo, você gastou menos do que precisava, o seu orçamento ano que vem diminui. Então o que acontece? É muito comum, isso até em empresas acontece isso, tá? Chega no final do ano, é uma pressa para torrar dinheiro, meu amigo, é uma pressa para gastar dinheiro. O pessoal quer gastar o orçamento inteiro. Por quê? Porque se você termina o ano sem gastar o seu orçamento todo, ano que vem você tem menos orçamento, né? Você não tem como competir por mais orçamento. São mais ineficiências que existem nesse modelo de alocação, né, de gestão centralizada, né? Enfim, o governo Lula está apostando no limite da margem de erro. Se tiver qualquer erro para mais, né, qualquer déficit a mais, vai ficar pior do que isso, porque o déficit zero eles já não vão ter, que já vai ter um déficit de 28 bilhões. Mas mais do que isso, nem vão poder dizer que é déficit zero, porque vai dar mais do que a margem de erro no final das contas, né? E, bom, aqui estou falando em bloqueio em torno de 5 bilhões, né? Mas na verdade estou falando em 6 bilhões aqui, ninguém sabe o número na verdade, é uma bagunça esse governo. E, de novo, eles estão falando isso daqui para tentar diminuir a pressão do pacote de corte de gastos, porque isso é outro problema do governo Lula, né? Ano que vem já está previsto um outro déficit enorme, no outro ano também mais déficit, né? 2026 mais déficit. E, em tese, não deveria ser isso, o governo Lula deveria chegar num equilíbrio, né? Então, o arcabouço fiscal, a promessa é que não, a gente vai gastar um pouquinho no início, mas depois a gente vai equilibrar as contas e coisa e tal, o que se mostrou completamente falso. E aí o Haddad tem que liberar esse pacote de corte de gastos, só que está sempre assim, não, semana que vem eu libero o pacote, semana que vem que vai sair o pacote, né? Não vai sair nunca esse pacote de corte de gastos no final das contas, né? Vamos ver. Vamos ver quando é que vai ser e como vai ser esse pacote de corte de gastos, que vai ser mais aumento de imposto do que qualquer outra coisa. Bom, uma coisa positiva aqui, ó. O Lula reviu repasses para a cultura e cortou 1,3 bilhão em 2024 para a cultura. Lembra? O governo Lula voltou dando dinheiro para os amiguinhos, né? Realmente ele teve que pagar, né? Saiu caro essa volta do Lula, né? O pessoal da cultura realmente investiu muito em fazer propaganda pró-Lula, o Lula tem que pagar esse pessoal. Tinha 10 bilhões de Lei Rouanet, mais um monte de coisa aí para a cultura no Brasil.
o que eu acho um absurdo. Eu acho que cultura é uma coisa importante demais para ficar na mão de político, mas no final das contas era o dinheiro que tinha. O Lula cortou 1,3 bilhão disso daí, muito pouco. Devia ter cortado 10 bilhões no mínimo, né? E o grande problema é que esse corte de gastos, né, a gente já falou, isso aí não é o corte de gastos do pacote do Haddad que vai ser a partir do ano que vem, é o corte de gastos esse ano. Mas o pior de tudo é que a direção da coisa está mostrando que cada vez mais o governo Lula está fazendo despesas e pior, despesas permanentes. Então aqui, ó, medidas do governo Lula custarão 3 trilhões em 10 anos, alerta o IFI. Ou seja, isso está ameaçando a viabilidade do arcabouço fiscal. É muito engraçado isso, cara. Eu falei desde o início, esse arcabouço fiscal não tem nenhuma chance de dar certo, nada. Zero chance de dar certo. Isso não é um limitador. Isso é basicamente acabar com o limite, né? Mas aparentemente algumas pessoas demoram mais tempo para entender isso, né? O pessoal está vendo agora. Então o problema pior é esse. Não é só que o Lula está desrespeitando o limite de gastos esse ano que vem, em 2026. Ele está criando despesas que o próximo presidente vai ter dificuldade também, os outros presidentes depois dele. É o que aconteceu na época da Dilma, né? Durante o governo Lula, a crise nem foi tão grande, a crise desembarcou no governo da Dilma, justamente por quê? Por causa das despesas desenfreadas, da corrupção absurda no governo Lula. Esperem um novo ciclo disso, né? Fazer o quê? O brasileiro votou nesse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.